Mais uma vez, estamos aqui e dessa vez para finalizar com um resumão. Como eu falei aí anteontem, sei lá que dia foi, que esse material, para quem ainda tem como é que eu posso dizer, a autorização de estar nos púlpitos, aqui você tem um material que dá uma mensagem, né? E está dentro do contexto da verdade presente, é o resumão, que fala exatamente sobre o capítulo o aprendizado, o que a gente pode tirar como lição. E nesse resumão hoje do capítulo 3, e no grande conflito, né, na versão grande conflito, o tema é como começaram as trevas, e na versão a grande controvérsia, o título é a apostasia. E nós vimos detalhes importantíssimos, tá? Então, a gente vai revisar ele hoje. Vamos orar então para a gente começar. Santo Eterno, maravilhoso, o grande Rei do Universo, estamos nesse momento te agradecendo por mais uma vez a promessa de misericórdia está se cumprindo em nossa vida. A promessa de misericórdia que é o fato de não sermos consumidos. Nós te agradecemos por essa oportunidade, onde juntos podemos estar buscando, conhecendo, tendo nosso caráter moldado, que estamos contemplando a tua face pela fé, através do teu caráter revelado, né, através do capítulo que nós vimos, de como a adoração verdadeira faz a diferença. E isso faz a diferença também nos dias de hoje. E através de infiltrações de coisas que não te agradam, foi que a apostasia foi que chegou o teu povo onde chegou hoje. O capítulo deixou bem claro que aceitar essas, esses detalhes ao culto que são agregados no nosso dia não te agrada. Por isso nós estamos aqui pedindo, abre nossos olhos, para que possamos ser transformados, para que possamos tomar decisões que louvem o teu nome, que honram o teu nome, através de nossas escolhas, de como te adorar, como te conhecer, como viver, como prestar um culto, como ter a fé pura. O caminho tem sido mostrado, ou melhor, o caminho da verdade tem sido mostrado. Por isso nos capacita, nos encoraja, nos fortalece, para que possamos tomar decisões que nos garantem o caminho da eternidade. Não é fácil, mas se tivermos a consciência que nunca, jamais estaremos sós, isso será possível. Queremos estar ligados à videira verdadeira, que é o teu filho. Completa a obra na vida de cada um aqui presente, cada família representada, os que vão chegar depois, os que vão assistir depois, e todos, assim como nós, aprenda a valorizar essa misericórdia, buscando, de fato, fazer a tua vontade. Fala conosco mais uma vez. Mais uma vez pedimos que visite os enfermos, as famílias enlutadas, os que estão se recuperando de enfermidade, de procedimento cirúrgico. Visita por misericórdia. Agradecemos o perdão de todos os nossos pecados através do sacrifício do teu filho. Em nome dele, pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom dia de novo. Aí tem uma frase, né, para a gente meditar nessa frase para começar logo. De que lado? Qual decisão que eu estou tomando? De que lado eu estarei? Ao lado da verdade da Bíblia, que está escrito, né? E me leva puramente a uma fé
verdadeira e pura me leva a Cristo e a salvação e a santificação, ou eu vou estar no meio da apostasia. Tá? A apostasia, lógico, está fora, né, da igreja, vamos dizer assim, como esse desenho aí, né, que está falando ali que é a apostasia, e o outro caminho iluminado, mas também está dentro. Nós não podemos esquecer. E não é porque eu estou participando de uma denominação, seja ela qual for, que eu estou longe da apostasia. Não, porque a apostasia acontece exatamente no sentido de que eu estou unido, né, a, a uma religião, eu falo em nível geral, tá? Não estou falando minha nem sua, seja qual for a sua instituição, mas não é porque eu estou nela que eu estou na garantia de não estar em apostasia, ok? Temos que ter maturidade para separar isso. Mas vamos lá então. Esse capítulo foi baseado, quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Na verdade, eu vou começar do 1 até o 4, que diz assim: Ora, suplicamo-vos, irmãos, com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, falando da volta, né? Que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia, ou seja, da volta de Cristo, não virá sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Verso 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, nessa citação é bem clara, né? Que o filho da apostasia, o filho da iniquidade, né, da apostasia, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou seja, o filho da perdição, o filho do pecado. E é aí onde a gente vai entender que é um poder que faz com que essa apostasia adentre no meio do povo, no meio da igreja, povo, e aí faz o que tem feito, como a gente tem visto aí nos vídeos. Só um momentinho. Muito bem, vamos lá. Então, com esse texto, a gente vai agora para o resumo do capítulo 3. Agora, meu filho, passa a página. Espera aí, o computador travou aqui, tá rodando. Então, nossa maior necessidade hoje é exatamente entender o tempo em que nós estamos vivendo e nos posicionarmos, tomarmos uma decisão, tá? Capítulo 3, como eu já falei, o título. Então, vamos ver aqui o resumo com alguns pontos principais. Ponto 1. A verdade começou a ser sufocada logo após os apóstolos. Após a morte dos primeiros discípulos, o inimigo começou a infiltrar heresias sutis. Isso nós não podemos esquecer. Por quê? Porque ele não entrou logo de cara trazendo as coisas absurdas, não. Foi um pouquinho aqui, um pouquinho no cantinho ali, outro pouquinho cá, com a sutileza, sabe? Querendo agregar coisas. Vamos trazer para os nossos dias, vamos nos atualizar, porque hoje nós estamos no novo tempo, e aí libera um estilo de música, libera coisas que não agradam ao eterno, e aí foi começando, e muitos foram contaminados, como diz aqui, ó, o cristianismo foi contaminado com filosofias pagãs.
sobretudo a gnose e o platonismo. O inimigo procurava desviar os crentes da simplicidade da fé no Messias. Olha isso aqui, na simplicidade. E ele tanto que procurava desviar, que desviou, né, com as suas sutilezas, com filosofias pagãs. E trazendo para os nossos dias, a Bíblia é constantemente misturada com psicologia secular, autoajuda e filosofias humanas, criando um evangelho híbrido que parece bom, mas não salva. Aqui é que está o perigo. O evangelho que salva é o evangelho que transforma. É o evangelho que ajuda a mortificar o eu. É o evangelho que enxerga, que mostra, aponta onde está errado, para que seja consertado, para que haja um arrependimento. Entende? E hoje o evangelho puro, quando é pregado, ele não é aceito. Quando o evangelho puro, que fala da graça, fala do juízo, que fala da vitória sobre o pecado, que fala da obediência pura, da fé pura, que fala que tem que ser tirado a idolatria do nosso meio. A gente já aprendeu sobre isso. Não é idolatria adorar a imagem, mas reverenciar homens, pessoas, cargos, denominação, entende? Então, o evangelho hoje está cheio de filosofias, ele está misturado, ele não é mais um evangelho puro. É um evangelho flex, que usa gasolina, usa álcool, sabe como que é? Não é aquela coisa pura, dizer só é isso aqui, pronto. E aí, por conta disso, ele tem sido um evangelho que não salva, porque o evangelho que salva, ele transforma. Se eu vivo do mesmo jeito, mesmo dizendo que eu tenho o evangelho, mas minha vida está do mesmo jeito, com os mesmos maus costumes, com os mesmos hábitos, eu não quero mudar, eu não quero abrir mão das coisas que eu gosto. Algo precisa mudar, porque o evangelho puro, ele não aceita as heresias, ele não aceita estar no meio de filosofias pagãs, aceitando, enxergando as coisas erradas. Eu estou falando numa mensagem no âmbito geral, entende? Porque a mensagem desse livro é para nós, como adventistas, sim, mas também é para o âmbito geral. E quando eu falo geral, a gente se coloca nesse meio também, ok? Porque como nós já aprendemos, inclusive neste mesmo livro, no início do capítulo 2, se eu não me engano, que fala que povo de Deus, igreja de Deus, tudo é o quê? É povo, não é igreja, instituição. Porque instituição não salva ninguém, ok? Ok, então vamos seguir. Ponto 2. Conversões em massa e compromisso com o paganismo. Com o tempo, multidões se converteram, apenas de nome. Ó, religiosidade. Não falta um culto, visto a camisa, estou em todos os programas, mas trouxeram consigo suas crenças e práticas pagãs. Entende? O que eu acreditava, o que vinha, veio e não houve mudança. Eu digo que eu aceitei o evangelho, vim com algumas práticas e continua a mesma coisa. Então, muita gente, muitos lugares, muitas instituições, está cheia, lotada, ok, mas não houve mudança, não houve abandono de práticas pagãs. E o cristianismo tornou-se formal, superficial e adaptado a uma cultura romana. A gente viu neste capítulo que muitas coisas hoje, trazendo para a nossa realidade, são aceitas como cultural, não tem nada a ver. Vou falar agora no época que nós estamos vivendo. Festas juninas, isso é cultural, tem nada a ver. Mas vai ver a fonte disso. E aí a gente acaba fazendo o quê? Aceitando tudo, achando que quem quer viver em forma de piedade com a pureza do evangelho eterno,
extremista, não precisa disso, para que isso? E aí, com nossos dias, a busca por igrejas relevantes gera adaptações culturais que diluem a verdade. Trocam doutrina por entretenimento e inclusividade sem arrependimento. Isso aqui é muito sério e muito real, se abrirmos os nossos olhos para o que a gente tem visto ao nosso redor, entende? Hoje, aqui quando fala por igrejas, aqui está falando instituições, né? Hoje a busca é essa. Não, lá é assim, toca o que eu gosto, faz o que eu gosto, mostra, prega o que eu gosto de ouvir, cheio de coisas culturais, e isso pega a verdade pura, o evangelho eterno e dilui, perde o sentido, perde o efeito. A graça que transforma, que é a graça verdadeira, se eu digo que eu aceito a Cristo, o seu sacrifício, o que a Bíblia diz? Que o amor de Cristo nos constrange. Como que eu digo que eu aceito o amor do Messias, daquele que se deu, que morreu sem ter pecado, por causa do meu pecado? Eu digo que eu aceito e agora, em gratidão, em preparo para a eternidade, eu não, não, isso aqui não precisa. Ele me aceita do jeito que eu sou. Ele me recebe do jeito que eu sou, para que, se eu permitir, ele me transformar para o que realmente ele aceita. Porque ele não vai me aceitar na eternidade. Mesmo eu sendo batizado, mesmo tendo o nome no livro da igreja, mesmo dizendo que eu aceitei o perdão dos pecados, mas vivendo com os mesmos erros, os mesmos costumes, entende? Então, isso aqui que não me leva a um arrependimento, não, é porque eu gosto muito disso. Eu gosto de estar assim, eu gosto de fazer isso. E aí eu estou teimando contra, eu estou em rebelião. E isso é muito sério, porque o resultado da rebelião, a gente sabe, é morte e morte final, é destruição. Então, que nós não deixemos, como foi aqui na época da apostasia, que o evangelho seja diluído, eu aceite isso de boa e diga, não, é assim mesmo, estamos no fim do tempo. Mas o fim do tempo, o fim do mundo, o fim do tempo, né? Ou melhor, o tempo do fim, enfim. O que acontece? Eu tenho que voltar a ter a fé pura. Olha a primeira mensagem angélica, adorai aquele que fez o céu e a terra. Chama a uma verdadeira adoração. E a verdadeira adoração não precisa necessariamente eu estar no meio, em uma comunidade, onde eu sei que tem muita coisa que está tudo errado, mas eu não vou sair de lá porque eu pertenço, porque meu nome está lá. Não. A verdadeira adoração é você adorar em espírito e em verdade. Isso quer dizer o quê? Em todas as formas de tua vida, em todas as áreas de tua vida. E em verdade é pautado na palavra. É sem aceitar, sabe, a sutileza, as práticas pagãs. É sem aceitar a religião formal, a religião superficial de aparência, onde nos dias dos cultos eu vou lá, visto minha roupa, vou e lá, acabou, veio embora, mas não mudei nada. Não mudei porque eu preciso mudar na alimentação, na vestimenta, nos hábitos, no que eu falo, no que eu assisto. Por quê? Porque eu não estou permitindo que o Espírito Santo do Senhor faça a obra. Qual é a obra dele? Me guiar a toda a verdade, porque a verdade tem sido trazida a mim, mas eu não aceito. Eu fico teimando, eu fico achando que, não sei para que isso, vocês também estão, não tem para que isso, tá? Então eu estou negando. Ele me guia a toda a verdade, e a verdade ela é pura. Ele me convence do pecado, da justiça
e do juízo. Então, se eu sei que é pecado, se eu sei que a maneira que o culto está sendo realizado, feito, oferecido, não agrada e eu continuo fazendo, participando, dizendo amém, eu estou negando a atuação do Espírito Santo, que me convence do pecado, da justiça, que é Cristo, que é o Messias, a minha justiça, é Ele, não é o que eu faço aqui. Ah, então eu não preciso fazer? Aí você mesmo falou, tá vendo aí? Minha justiça é Cristo, Ele que me justifica. Então eu não preciso fazer esse tanto de coisa assim, esse extremismo todo. Cuidado. A balança, nós já estudamos isso lá no início, acho que tem mais de ano. Tem que ter um equilíbrio, uma balança. A graça, ela me salva e me leva ao que? A uma conversão, a uma mudança de vida, ok? E me leva à obediência. Agora, eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço por quê? Porque pela graça eu já fui salvo. E essa graça me transforma e me prepara para a eternidade. E só vai entrar para a eternidade aquele que se apresenta como sem mácula, sem mancha de pecado, ok? Então, hoje a gente está vendo que as igrejas estão fazendo o quê? Diluindo a verdade, fazendo do jeito que o povo gosta, para não perder membro, para ter igreja cheia. Só que o que eu devo fazer não é o que o povo gosta, o que o mundo gosta. Eu devo fazer o que agrada ao Eterno, o que ele gosta. Ponto 3. Começa, nessa época aqui da apostasia, o culto aos santos e à Virgem Maria. A introdução da imortalidade natural da alma gerou práticas como a invocação dos mortos. Essa heresia serviu de base para a adoração dos santos, a adoração de Maria, a doutrina do purgatório, medo da morte, manipulação espiritual. E hoje, a crença na imortalidade da alma continua popular, até mesmo entre os evangélicos. Isto sustenta práticas como espiritismo disfarçado, de visitas do além, culto aos mortos como no dia de finados e exaltação de figuras religiosas como intercessores. Isso aqui é uma triste realidade, né? Mesmo disfarçado aí, existe no meio evangélico. Ponto 4. Poder crescente do clero, ou seja, uma separação entre leigos e santos. O povo foi afastado da Bíblia, ou seja, o clero botou ali que a Bíblia só eles poderiam interpretar, e isso está até hoje, né? A liderança da igreja concentrou poder, afirmando autoridade espiritual exclusiva. Hoje não é diferente. Os fiéis foram ensinados a depender dos sacerdotes para a salvação. E hoje, a mesma coisa. Muitos hoje dependem de seus líderes, pastores, apóstolos, pregadores. Como? Como quem? Como que faz, o que prega, o que diz é a verdade, como mediador com o Eterno. Existe hoje, 2025, culto à personalidade religiosa e a Bíblia é pouco estudada individualmente. Olha, aqui é doutor fulano, pastor doutor fulano, apóstolo fulano. Ele é doutorado, mestrado, iado, e dado, e tudo que você pode imaginar. Ele é grande. Quem és tu? Tu tem faculdade de quê? Tu estudou o quê? Ele não, ele sabe tudo. O que ele falou, o que ele disser é a lei, entende? E aí, nesse perigo, é que o homem entra como mediador. Por exemplo, da interpretação bíblica, não, porque
o meu pastor, o meu apóstolo, o meu líder, a minha igreja disse que isso aqui quer dizer que é assim. Então, ele disse e está dito. Mas quando eu vou para a Bíblia, não é bem assim. Então, a maior necessidade nossa é exatamente voltar à Bíblia. Porque hoje a gente fala muito em calendário, em ter cuidado como é que se comemora o dia, porque a gente só lembra e ao mesmo tempo não lembra. E sábado começa no pôr do sol, aí vai lá, faz o culto, recebe o sábado, mas se disser que tem uma vigília, um culto ou tal no sábado à noite, aí dá uma confusão, por quê? Porque o sábado à noite já foi inculcado em nossa cabeça, e o sábado à noite é as primeiras horas do domingo. Sendo que eu acabei de fazer o culto, eu fiz lá para receber o sábado, então sábado à noite é no pôr do sol da sexta começa, ali é o sábado à noite. E por conta de coisas como essas, que não são estudadas quando você vai lá para Gênesis, não precisa ir longe não, é lá para Gênesis. Não precisa procurar muito, tá lá. E houve tarde, manhã, e houve a parte clara, melhor, a parte escura e a parte clara. A parte escura e a parte clara. E a gente sabe muito bem disso. Ah, mas isso é irrelevante, não tem importância. Tem importância. Porque foi por essa sutileza que hoje se aceita já no nosso meio, ok? Oferecer um culto oficial aos domingos, ou seja, no primeiro dia da semana, que recebeu o nome de domingo, porque dia venerável do sol, tá? Por quê? Porque na minha cabeça e na sua já foi colocado que o culto de domingo à noite, então sempre teve um culto de domingo à noite, e aí agora é domingo pela manhã. Qual a diferença que faz se já é domingo à noite? Só que quando tu vai para a Bíblia, para o calendário, não é domingo à noite, já são ali as primeiras horas da segunda. Então a gente nunca havia feito um culto no domingo, percebe? Então são sutilezas. E eu, por que que eu aceito do jeito que estão me dando? Porque eu boto os pastores, os líderes, como mediador, como a pessoa que sabe tudo e o que ele fala é a verdade. Então, eu estou exaltando ele como uma personalidade religiosa. E a Bíblia não é mais estudada em casa. Ela está ali até aberta, ou na cabeceira da cama, ou de algum lugar, mas ela não é mais examinada. Por conta disso, no passado, houve essa afirmação de que a autoridade exclusiva ela dá liderança, e hoje não é diferente. Entende? A liderança, o que o presidente, o que o pastor, o que fulano de tal falou, está dito. Então a gente vê que, como eu sempre digo, vocês vão ouvir isso muito, a história se repete. Vamos lá. Ponto 5. O sábado bíblico foi substituído pelo primeiro dia da semana e recebeu o nome de domingo, venerável dia do sol. Gradualmente, sob influência pagã e conveniência política, o domingo foi elevado. O sábado foi ignorado e a guarda, a observação, dia de culto dominical, tornou-se símbolo da aliança entre a igreja e o Estado. E hoje, o mundo cristão, em sua maioria, segue a tradição da comemoração do domingo, do dia do sol, mesmo sem base bíblica, ou seja, meu povo perece por falta de conhecimento. Em muitos países há pressões crescentes por leis dominicais, como o dia de descanso climático, unidade da família, etc. E a gente viu isso muito bem. E eu quero ainda aqui dentro desse contexto de domingo, do dia de substituir, lembrar do vídeo, quem prestou atenção ontem, quem não assistiu, quem não prestou atenção, assista lá novamente, que o projeto romano é fazer o quê?
Bom, se na cabeça daquele que conhece os 10 mandamentos, que sabe que o quarto mandamento é: lembra-te do dia do Shabat ou do sábado, para manter o santo, ok? Então ele já tem esse conhecimento, eu não tenho como tirar esse conhecimento. Então qual é o projeto? Vamos banalizar esse dia, trabalhar sorrateiramente no dia do sol, e aí eles acham que estão guardando o sábado bíblico, mas está sendo banalizado. O sábado bíblico, o sétimo dia, o sábado do Senhor, teu Deus, deixou de ser observado como deveria. Hoje é cheio disso, daquilo outro. E aí é onde, nessa banalização, sorrateiramente entra o dia da ressurreição. É um dia para ser comemorado, um dia de vitória. E aí eu vou aceitando tudo. E é onde mora o perigo, porque o sábado é um dia abençoado e santificado, e é o dia do Senhor e pronto. Aí hoje é dia da, é dia dos, é dia das, e esquecemos que é o dia do eterno e ponto. E é nesse dia, principalmente, que tem que voltar a ter a pureza na adoração. Por isso a primeira mensagem: adorai aquele que fez o céu. Por que eu devo adorar da maneira que ele pede? E o amor é tão incrível e o cuidado. Ele diz assim, ó, adore. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. E se você não estiver adorando da maneira correta, como você vai adorar na eternidade, na simplicidade, na humilhação de tua vida diante dele, sabe? A adoração pura, sabe o que vai acontecer? Você está correndo um grande risco de ficar fora da eternidade. Porque na eternidade, nos 1000 anos no céu, e depois na eternidade na terra, restaurada, purificada pelo fogo, não vai ter essa adoração misturada, percebe? Não vai ter essa adoração feita de qualquer jeito, cheio de elementos do mundo. A adoração será pura, genuína, pautada na palavra viva, que é a presença do próprio Messias. Então, se eu não me acostumar, se eu não tiver prazer, se eu não tiver pronta a negar o eu gosto, o eu acho, eu estou correndo um grande risco. E essa tradição aqui da comemoração do dia da ressurreição está vindo com muita força no nosso meio, principalmente. Porque no meio de quem não observa o sétimo dia, que é o sábado, de fato, de verdade, ele já existe. Mas eu digo que essa tradição ela está agora vindo com muita força para o nosso meio. Por quê? E por que nós estamos aceitando isso? Porque o sábado agora é banalizado. O vídeo ontem mostrou isso bem claro. E é uma triste realidade. Por isso nós estamos aceitando tudo. Por quê? Porque falta conhecimento. E infelizmente, o que eu vou dizer agora é muito sério. Muitos de nós temos até conhecimento já, diante da luz que tem sido derramada. Mas eu ainda continuo na teimosia, na rebelião voluntária. E isso é muito sério, porque a rebelião voluntária faz com que eu esteja anulando o trabalho do Espírito Santo, que é o que me convence, como eu já falei, do pecado, da justiça e do juízo.
E esse é o único pecado que é imperdoável. Por quê? Porque se ele me convence e eu estou negando a luz que tem sido derramada, eu estou negando o quê? Eu estou negando o trabalho dele, ok? Do Espírito Santo, que me convence. Então, automaticamente, o meu pecado não tem perdão. E aí é o pecado imperdoável. Misericórdia. Então, a história relatada fala de filosofias pagãs que infiltrou-se na igreja. No paralelo atual, está aí um grande sincretismo moderno, com crenças orientais. Só mentiu? Ai, Senhor, tem misericórdia. Crenças orientais, esoterismo, psicologia secular, tudo isso infiltrado no cristianismo. Hoje o evangelho é coach. Você vai vencer, você vai ganhar, você é o cara, você tem a força, você. Entende? Cheio de psicologia, cheio de filosofia. Então, a lição para os nossos dias: precisamos retornar à pureza das Escrituras como única base de fé. A pureza das Escrituras como única base de fé. Na história relatada, a gente viu aqui no capítulo 3 que Roma ensinava a imortalidade natural da alma. Hoje, essa crença sustenta o espiritismo e a reencarnação dos mortos, sendo que a Bíblia ensina que os mortos estão dormindo até a ressurreição, né? O Messias, ele fala da ressurreição. Ele não fala da reencarnação e nem fala que está por aí. Ele fala da ressurreição. Ou seja, os mortos não sabem de coisa nenhuma. E a introdução do purgatório e indulgência, da história revelada aqui, o paralelo atual. Hoje, aqui quando fala as igrejas, denominações, tá? Oferecem bênçãos compradas, indulgência emocional e prosperidade falsa. Triste, mas é uma realidade. A salvação não se compra. É dom gratuito pela fé no Messias. Somos salvos pela graça. E a gente já viu no início que a graça, ela transforma. Não existe graça na minha vida se ela não me transforma. Porque a graça, mesmo sendo de graça oferecida a mim, ela custou um preço muito alto. E se eu entendo esse preço, se eu aceito, se eu busco viver essa graça, ela me transforma. Não tem como eu continuar a mesma coisa. Substituição da ceia do Senhor, nós vimos isso também, né? Pela missa. Muitos cultos modernos trocam o sacrifício do Messias por rituais místicos e emocionais. E a lição? Devemos preservar o sentido bíblico do sacrifício único. E a Santa Ceia e o pão e o vinho ser uma lembrança, ter uma comemoração, esqueci a palavra que eu queria usar agora, mas como lembrança, tá? Do sacrifício de Cristo. O estabelecimento da Inquisição, perseguição aos fiéis, isso na história a gente viu. Hoje, cristãos são cancelados. Olha a perseguição aí, olha a Inquisição, perseguidos ou ridicularizados. Por quê? Porque querem defender, ou melhor, querem viver ou vivem a verdade e defendem essa verdade. Aí são cancelados, não pode mais pregar, não pode mais participar, é olhado pelo canto de olho, mesmo dentro do meio do povo, tá? Na própria comunidade. Vai viver em piedade e começa a pregar a verdade, para você ver se você vai ser recebido com festa, com sorrisos, abraços e alegria. Oi, querida, feliz sábado. Não vai, não. Poucos farão ou estarão ligados a você. Por quê? Porque você quer viver piedosamente. E 1 Timóteo é bem claro, 3, do 1 ao 5. Se você quer viver piedosamente, mas de aparência, o que acontece ali?
Afaste-se. Se você está vendo que estão vivendo de aparência, afaste-se deles. Porque eles vivem de aparência, mas negam o poder. Preparemos-nos, lições para hoje. Preparemos-nos para a fidelidade diante da oposição, mesmo sob pressão social e religiosa. Entende? Ó, preparemos-nos para a fidelidade diante da oposição. E essa oposição vem da comunidade, da instituição, dos amigos, dos irmãos, da família. É uma pressão. Mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É uma pressão quando é cancelado, é uma pressão psicológica, é uma pressão, por quê? Porque é ridicularizado, é visado como doido, como maluco, como extremista e por aí vai. Então vai existir uma pressão. Já existe, né? Sempre existiu. Então a gente vê que no passado houve proibição das escrituras, o povo não tinha acesso. Hoje, mesmo a Bíblia, mesmo estando acessível, a maioria vive como? Em ignorância. Por quê? Porque não estuda, ou a versão que tem não é a versão que dá o verdadeiro sentido, ok? E aí acaba diluindo, lembra que a gente viu lá no início? Diluindo, o evangelho é diluído. Mas o que é que eu e você devemos fazer? Ler, examinar, estudar e principalmente viver, praticar a palavra do Eterno diariamente, mesmo sabendo e colocando a palavra em prática, você vai ser cancelado, ridicularizado. Vai existir uma grande oposição contra você. No passado, na história aqui do resumo aqui do capítulo 3, a Igreja de Roma controlava reis e impérios. Hoje, a aliança entre igreja e Estado. Agendas religiosas influenciando leis civis. E nós devemos fazer o quê? Defender a liberdade religiosa e resistir à união da igreja com o poder estatal. Hoje existe muito, inclusive no nosso meio, a ideia da liberdade religiosa, porque eu represento a liberdade religiosa, mas é uma falsa liberdade. E essa liberdade religiosa agora ela está podando você de falar a verdade, de ensinar o que está escrito na palavra, trazendo para a profecia Apocalipse, filho da iniquidade, filho da perdição. Entende? E aí é onde está realmente o conflito. Miriam, fala, amiga. Então, bom dia. Hoje, na verdade, é a liberdade de consciência, que a tua consciência, ela está sendo de fato roubada, tirada, né. Uhum, Você não uhum, pensa livremente, você pensa pelo pensamento do outro, e quando isso não acontece, de fato, você não tem essa liberdade, é algo que a gente precisa pensar, né. E é verdade. censurado pelo próximo, não é nem pela instituição também, mas vamos dizer que até aquele que está ali do teu lado, se você pensa diferente, né, Uhum, ele vai ser censurado. Então, hoje não é a liberdade religiosa, como se diz, a falsa liberdade religiosa, restringe a sua liberdade de consciência. verdade. Muito bem. E no passado, a moral e conhecimento da Europa caíram drasticamente. Hoje, vivemos uma crise de valores, relativismo e decadência ética. Lição: a luz do mundo está nas mãos do Eterno, não nas mãos das tradições humanas. Então a gente vê que hoje, infelizmente, o Evangelho está diluído, como a gente viu, está misturado, ele não é mais puro. Mas por quê? Porque aceitou doutrinas, ritos,
cerimônias que foram incorporados à adoração. Por isso, a primeira mensagem, vou repetir, adorar aquele que fez o céu, ou seja, tem que haver, deve haver uma reforma em todas as áreas de nossa vida, inclusive, principalmente na adoração, porque se eu aprendo a adorar o Eterno do jeito que Ele quer, a mudança vem junto. Por quê? Qual é a segunda mensagem? Caiu Babilônia. Se eu busco adorar o Eterno no verdadeiro princípio, fundamento, na adoração pura, simples, voltada para Ele, em obediência, como foi o caso de Abel, que obedeceu estritamente. Por isso, a oposição em relação a ele, a ponto do próprio irmão matar. Por quê? Porque era uma adoração pura. Não, nós aprendemos com o nosso pai, com a nossa mãe, que é isso aqui que agrada ao Deus do céu, ao Eterno, ao Criador. Eles já contaram isso para ele. Não, isso tem nada a ver. Entende? E quando eu busco viver essa pureza, não aceitando as coisas que estão diluindo o verdadeiro evangelho, aí eu começo a ter os olhos abertos, meus olhos se abrem, eu começo a enxergar o quê? Os erros de Babilônia no meio onde eu convivo. E aí é onde se cumpre a segunda mensagem. Caiu, caiu Babilônia. Aí no início, muitas vezes a gente pode pensar assim, não, é quando a igreja Babilônia, que é a romana, for destruída. Quando acabar lá, cai um raio em cima lá e destruiu tudo. Não. Começa a cair na minha e na sua vida se nós vivermos e praticarmos a vontade do Eterno. Começar a enxergar as coisas erradas que não agradam ao céu. Aí Babilônia caiu para mim, para você. É por isso que o testemunho de Jesus fala que muitos que abraçam a terceira mensagem, qual é a terceira mensagem? Olha, tem que guardar o sábado, não guarda o primeiro dia da semana, não, que é o dia do sol, é adoração à besta. Isso aqui a gente tem na ponta da língua. E aí o testemunho diz que muitos fazem isso, não tiveram experiência, nem na primeira e nem na segunda mensagem. Entende como a coisa vai se afunilando? É isso. Só um momentinho, peraí. Então, a gente vê aí que as trevas morais começaram, né, a apostasia, como diz aqui, no, no terceiro capítulo. Começaram quando? Quando houve a mistura da verdade com o erro. Quando houve a aceitação das coisas erradas dentro da verdade. E essa mistura fez com que hoje o evangelho está do jeito que está. Fez com que as trevas, literalmente, morais, por quê? Porque hoje existe o pisar na lei. E a lei é o quê? É uma lei moral. A vontade do Eterno mostra o seu, desculpa, caráter. E tudo isso misturado com erro foi que começou. E continuam sempre que a Bíblia é deixada de lado em nome da tradição, da cultura ou da conveniência. Então a gente percebe principalmente essa conveniência, né? Hoje não, isso aqui, peraí, isso aqui tá bom demais. Então não precisa. Para que isso? E aí a Bíblia é deixada de lado.
E aí é onde está o erro. Cada dia mais profundo, cada dia mais apostasia. E vou dizer uma coisa para vocês já devem saber, a tendência é piorar, a tendência é aumentar. E é onde, se eu permitir ter os meus olhos abertos, Babilônia vai cair para mim, e aí eu realmente não aceito mais fazer parte, tá? De onde eu vejo que existe uma grande treva. Ah, mas lá prega a Bíblia. Ah, mas lá guarda os mandamentos. Ah, mas lá tem o testemunho de Jesus. Se tiver diluído com tradições humanas, não quer dizer nada. É por isso que o próprio testemunho, o Espírito de Profecia, diz o quê? Que ter o nome no livro, né, da igreja não me garante nada. Eu posso ter o nome, seja que igreja for, mas trazido para a nossa realidade. Ter o nome lá, mas se eu vivo de acordo, não o assim diz o Senhor, mas o assim diz a minha liderança, o negócio não está bonito, não. Então, é esse a nossa maior necessidade. Tomar uma decisão. Eu vou viver em forma de piedade de verdade, ou eu vou viver na ilusão, na aparência de religiosidade, enxergando a apostasia, enxergando o erro, vendo aqui na história e no relato como tudo começou. Olha aqui, ó, parágrafo 4 do terceiro capítulo, para a gente finalizar já. Satanás, certa vez, esforçou-se para firmar um compromisso com Cristo. Ele se achegou ao Filho de Deus no deserto da tentação e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Propôs-lhe entregá-los todos em suas mãos. Se Jesus apenas, olha como é simples, uma coisa pequena, apenas reconhecesse a supremacia dele. Observe, Cristo repreendeu o arrogante tentador, forçou a retirar-se. A gente conhece, está lá Mateus 4:4 também, né? As tentações. Mateus 4. Mas Satanás tem mais êxito ao apresentar as mesmas tentações ao homem. Olha isso, gente. Para garantir honras e vantagens mundanas, a igreja, ok? Os fiéis, aquele povo, buscou, como busca hoje, o favor e o apoio dos grandes homens da terra. E se faz isso, faz o quê? Rejeita a Cristo. Percebe? Então a gente vê que o que aconteceu no passado, o projeto, temos que entender uma coisa, vamos lá. O evangelho é eterno, ok? A pureza do evangelho, a verdade do evangelho, ele é eterno. Os planos e a maneira de Satanás trabalhar não mudou. Continua o mesmo. No céu ele enganou, ele fez fofoca, ele convenceu. Na terra é do mesmo jeito. Ele lutou contra a verdade, ele lutou contra o está escrito, que no céu era a própria palavra viva, ok? E hoje aqui não é diferente. Então o projeto é o mesmo, a ideia é a mesma, só mudou o quê? Mudou a apresentação dessa ideia errada. Mudou a apresentação em forma de hipergraça, em forma de não fazer o certo é extremo, não precisa. Então, quando a gente enxerga essas coisas, nossos olhos são abertos e cai Babilônia para mim, para você, que Babilônia é confusão. Babilônia é evangelho misturado. Babilônia é tradição, é cultura, é coisas que não agradam ao Eterno no culto. Entende? E aí você começa a entender e enxergar que muita coisa você aceita por conveniência, porque é legal, porque é do meu povo, porque é a igreja, porque não. Tem que ser legal porque é do céu.
Tem que ser legal porque é a vontade do Eterno. Tem que ser legal porque me leva à santificação. Isso é que tem que ser o correto, que agrada, ok? Então, o chamado para mim, para você hoje é esse aqui, ó. Sai dela, povo meu. E o amor do Eterno é revelado neste versículo, quando ele diz assim, filho, não bota o dedo na tomada, não, senão tu vai tomar choque. Eu não quero que você tome choque. Faz isso não, criança. Vem cá, ó. Não seja rebelde, não. Presta atenção. Não bota o dedo aí, não. Por quê? Olha só como a coisa é profunda. 18, verso 4. É bem conhecido, mas eu quero só ler o pedacinho aqui restante. E eu ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para não ser cúmplice. Ah, mas não fui eu que fiz, quem está fazendo lá é a direção. Falo no âmbito geral, mas também trazendo para nós. Não, quem está fazendo é a direção. Eles que estão lá fazendo hoje os louvores que tem coisa misturada, não tem mais um louvor puro, é misturado, um inário misturado. Não, eles que fazem, eu não tenho culpa, eu estou lá. Mas eu estou dizendo amém. Eu estou concordando com a minha presença. E aí vem o Eterno com todo amor e cuidado. Por quê? Porque ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O verdadeiro arrependimento me leva à conversão. Ok? E diz assim, ó, participa não, tá? Você não ser cúmplice. E para que não receba suas pragas. E aí a gente fica na teimosia. Na teimosia. Não, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui não, eu não estou no meio de Babilônia, não. Isso aqui não, isso aqui é para o de fora. Isso aqui é para lá. Sai daí, vem para cá. Gente, vamos permitir que nossos olhos sejam abertos. Porque a verdade, ela é dura, ela é profunda. Ela vai me levar para um caminho solitário, mas um caminho de fé pura, de emuná pura. Como Miriam sempre diz, eu não tenho, como Abraão, todas as respostas, mas eu vou, eu sigo pela fé, ok? Então, o chamado para mim e para você é tomar uma decisão, é sair de Babilônia. É não compactuar com o sistema, ok? O mesmo espírito que iniciou as trevas atua hoje. Mas o chamado do Eterno para mim e para você é que voltemos à Bíblia como única regra de fé. Ele quer um povo que guarda de fato, não é de aparência, não é enchendo. Ah, porque esquece, é porque o sábado é para ser comemorado tal coisa. Esquece, não terá outros deuses diante de mim, mas o meu líder é o meu Deus, porque o que ele diz está dito e eu obedeço ele, não está escrito. Entende? Aqui a gente foca muito no sábado, mas e os outros mandamentos? E não chamar o nome do Eterno em vão. E não levantar falso testemunho. A gente tem aí a série dos 10 mandamentos, bem profunda. E ter a fé de Jesus. Uma fé pura, de humildade, de dependência, de obediência ao Pai. Esse é o povo que ele vem buscar. Não é instituição. Não é o ter o nome no livro da igreja. Por quê? Porque há fiéis em todas as igrejas. E o próprio testemunho diz que há católicos que são mais fiéis, porque é na luz que ele tem, do que a gente que tem tanta luz e não quer viver a fidelidade. Muito triste, mas é uma realidade. Então, o chamado é para sermos um povo que não se conforma com a forma do cristianismo popular, como a gente falou lá no início, mas que resplandeça como luz no meio das trevas. Ó, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Como é que eu vou resplandecer a minha vida no meio deste mundo em trevas? Vivendo a palavra.
não é pregando não. Eu posso pregar, eu posso ter na ponta da língua, mas se eu não viver, não vale de nada. Eu tenho que viver verdadeiramente sob forma de piedade. E aqueles que vão fazer essa escolha, ou que já fazem, vivem sendo perseguidos, podados, ok? Então, está aqui a pergunta novamente. De que lado estarei? De que lado? Que decisão eu vou tomar? Que escolha eu vou fazer? Então, não é à toa que o Eterno permitiu que a gente estudasse este capítulo para termos mais essa oportunidade. Vamos encerrar com este hino, que é a nossa maior necessidade hoje, que é ser santo, buscar a santificação. Tempo de ser santo, tu deves tomar. Ter vida em teu mestre, seu livro estudar. Ser junto a seu povo, luz sempre a brilhar. E aos necessitados ir para salvar. Tempo de ser puro, tu deves achar. Sempre a sós orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos, ver no Salvador. Por tua conduta, dar provas de amor. Tempo de ser forte, tu deves buscar. O mestre seguindo, por onde guiar. Em gozo ou tristeza, sempre obedecer. Na fonte divina, sim, nunca esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar. Muito calmo nas lutas, em Deus confiar. Ter para os aflitos, voz e atos de amor. Sim, mais semelhante ser ao Salvador. Amém. Olha só. Parágrafo 21. Só o início diz assim: os poucos e fiéis edificadores sobre o verdadeiro mandamento ficaram perplexos com tudo que estava acontecendo. E nessa perplexidade eles foram impedidos de permanecer no meio daqueles que estavam aceitando e praticando as falsas doutrinas que obstruíram a obra, ou seja, a verdade presente para aquela época. Ok? Então, possamos fazer isso. Ver, enxergar, ficar perplexo e não aceitar tudo de qualquer jeito. Possamos nos posicionarmos, é a nossa maior necessidade, dar o primeiro passo.